Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como vamos de quarentena? Hoje nós iniciaremos a nossa disciplina de noções básicas de farmacologia. Espero que dê tudo certo nossa trajetória. Eu escolhi, como eu expliquei, essa ferramenta do YouTube porque ela fica melhor para todo mundo, é mais abrangente. Irei mandar o link no grupo para cada um assistir e aí cada um assiste no seu horário de acordo com os seus afazeres, certo? Eu vou diminuir a minha tela, vou colocar ela no cantinho inferior aqui do lado esquerdo, porque eu vou mostrar para vocês um material disponível para que vocês acompanhem comigo. Porque se eu ficar só falando aqui, fica uma aula muito chata, muito cansativa, e aula online por si só já é bem cansativa, tá? Então, espero que dê tudo certo. Qualquer dúvida, vocês tirem no grupo ou no privado comigo, tá bom? Vou diminuir a minha tela para que a gente não se prolongue muito e comecemos logo o conteúdo, tá? Vou colocar aqui o conteúdo para vocês acompanharem junto comigo. Perdão. E aí nós temos introdução à farmacologia, tá? Essa disciplina que trabalha sobre a função dos medicamentos, sobre a farmacodinâmica, como é que esses medicamentos agem, qual que é o caminho que esses medicamentos tomam no nosso organismo após ingeridos. Nós veremos quais as vias de administração das medicações que nós podemos usar e qual é a vantagem e a desvantagem de cada uma, tá? Então, para início, nós vemos que a administração de medicamento é uma das maiores responsabilidades da equipe de enfermagem, tanto do enfermeiro quanto do técnico, e principalmente do técnico, porque são vocês que estão na linha de frente ali com o paciente, administrando a medicação. O enfermeiro é só chamado se tiver alguma complicação ou alguma coisa do tipo, mas na maioria das vezes, quem está ali preparando a medicação, atendendo ao paciente, são vocês, tá? Então, nós veremos alguns conceitos éticos e legais para que nós evitemos erros ao longo da jornada de trabalho, porque erro com medicação é um tipo de erro mais comum que envolve os profissionais da saúde, tá? Erro de dose, erro de administração da via errada, o medicamento era via oral e aplicou intramuscular ou injetável. Nós temos vários erros relacionados, então nós veremos como que nós podemos fazer para evitar esse tipo de erro, ok? Então, nós temos a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a responsabilidade legal, que no caso são os direitos e os deveres de cada profissional, tá? No caso, vocês da equipe de enfermagem. A primeira coisa que a gente tem aqui é sobre a anotação de enfermagem, que é uma responsabilidade legal. O que é a anotação de enfermagem? É tudo que você faz com o paciente no seu plantão, você anota, você registra no prontuário do paciente. O prontuário é um documento legal, obrigatório ter nas instituições, não pode ser burlado, alterado, borrado, escrito a lápis, utilizado corretivo, não pode nada. Provavelmente vocês já devem saber disso, mas se não sabe, eu estou informando agora. Então, o prontuário ele é uma ferramenta extremamente importante, onde o paciente tem direito de acesso a esse prontuário sempre que ele quiser. E esse prontuário também pode ser utilizado em juízo, no caso de prováveis processos em que a instituição venha a enfrentar, ou você, enquanto profissional, ao longo da sua carreira. O prontuário ele vai te ajudar, porque lá vai estar registrado tudo, que no horário X você fez a medicação X, ou que o paciente se recusou a tomar aquela medicação naquele horário. Então, ele é uma ferramenta que vai lhe ajudar. Isso se você souber fazer a utilização do prontuário da maneira correta, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre o artigo 10 e o artigo 12 do nosso Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, tá? O profissional aqui no artigo 10 diz que o profissional deve se recusar a executar atividades que não sejam da sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereça segurança ao profissional, à pessoa, à família ou à coletividade. Isso aqui é bem óbvio, pessoal. Se não um procedimento X não é da sua competência, não faça. Se negue a realizar. Sutura é da competência da enfermagem, fazer sutura em feridas operatórias?
ou qualquer outro tipo de incisão? Não. Se alguém lhe pedir para fazer, você se recusa porque não é da sua competência técnica nem científica. Se alguém te pedir para fazer uma coisa que é antiética ou ilegal, você também tem o direito de se recusar. E caso a pessoa lhe ameace, não fique preocupado porque você tem o seu código de ética que lhe protege para que você não seja prejudicado via justiça, tá bom? O artigo 12º fala sobre você tem que assegurar a pessoa, família e coletividade a assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Em relação a isso, esses erros você já deve ter ouvido falar. Mais na frente a gente fala com profundidade, mas basicamente imperícia, erro de imperícia é quando você faz algo que não é de sua competência técnica. Ou seja, sutura não é de sua competência, se você fizer, você está sendo imperito. Negligência é quando você se nega a fazer algo que é de sua competência ou faz aquele procedimento com desleixo. Ok? E imprudência é quando você pratica algo e toma a decisão errada. É da sua competência fazer aquele procedimento, só que você toma a decisão errada em relação a esse procedimento e isso vai prejudicar a família ou o paciente, tá? Então, todo mundo, qualquer profissional da saúde tem que evitar esses 3 tipos de erros, ok? O artigo 14º fala sobre aprimorar os conhecimentos técnicos e científicos, éticos e culturais em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão. O que é isso? Não seja aquele profissional obsoleto que está há 20 anos trabalhando e não faz um curso de reciclagem, não aprimora seus conhecimentos. Vocês têm que, ao longo da carreira de vocês, sempre estar atualizados nos conhecimentos, porque a saúde muda continuamente, tá? Sociedade Brasileira de Cardiologia, por exemplo, a cada 2, 3 anos muda os protocolos em relação à hipertensão arterial. O próprio calendário vacinal, todo ano o Ministério da Saúde muda, então se você não se atualizar, você vai ser um profissional que vai ficar fora do mercado. Sempre aprimore seus conhecimentos quando puderem. O artigo 21, ele fala sobre que você tem a obrigação de proteger a família, a coletividade, a gente já falou disso, e evitar cometer erros que danifiquem a saúde do paciente. Isso aí sempre, tá? O artigo 25, eu não lerei todos os artigos, tá? Só alguns pontos principais relacionados à nossa terapia medicamentosa, tá? O artigo 25 fala sobre a obrigação que você tem de registrar no prontuário, aqui ó, se meu vídeo, minha imagem aqui embaixo estiver cobrindo, não tem problema que eu vou ler para vocês. Você tem que registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. Fez o curativo? Anota que fez. Foi com a bandeja de medicamento e o paciente se recusou a tomar a medicação? Anote a recusa, porque se você não anotar, vai ficar parecendo que quem não fez a medicação foi você, tá? Então, se o paciente lhe acusar de que você não foi fazer a medicação, você tem um documento legal para provar, tá? Aqui o prontuário, eu fui fazer, o paciente que não quis tomar se recusou. E não precisa ser só medicamento, algum procedimento, algum curativo, troca de posição no leito, a hora de tomar banho, se o paciente se recusar, tudo que ele se recusar, você anota para não recair nenhuma responsabilidade sobre você, tá? É para você se resguardar. E a gente entra de fato na parte da farmacologia, tá? Deixa eu olhar aqui. A gente entra de fato na parte da farmacologia, que é para falar sobre a administração de medicamento. Como é que a gente vai iniciar isso? A administração de medicamento é um processo de preparo e introdução de substância química no organismo humano, visando a obtenção de efeito terapêutico. O que é esse efeito terapêutico? Efeito de melhora, se não for de cura, mas é de melhoria dos sinais e sintomas daquela doença em que o paciente ou cliente esteja, tá? Então, farmacologia é a área da saúde que estuda como as substâncias químicas interagem com o sistema biológico, com o nosso corpo, tá? E aí a gente vai começar agora com os conceitos. Daqui a pouco a gente vai ver um monte de conceito. A primeira aula é sempre mais extensa, por favor, paciência, tá?
Medicamento é toda substância que, quando introduzida no organismo, como eu falei, vai preencher 4 finalidades. Ou o medicamento vai ser preventivo, ou o medicamento vai ser para uso diagnóstico, ou ele vai ser para uso terapêutico, ou ele vai ser para uso paliativo. Então, eu vou explicar cada um. A primeira finalidade de alguns medicamentos é quando ele tem a função de prevenção ou profilático. O que é isso? É quando o medicamento evita o aparecimento da doença ou reduz a gravidade. Observe, aquele medicamento não cura a doença, ele vai evitar que a doença se estabeleça. Um exemplo disso que nós temos, o principal exemplo, são as vacinas. Vacinas não são utilizadas para cura, elas são utilizadas para evitar que você adoeça. Isso aí todo mundo sabe. Ou se não evita que você adoeça, mas pelo menos evita o agravamento caso você adoeça daquela situação, daqueles sinais e sintomas. Por exemplo, mas eu conheço alguém que pegou catapora mesmo tendo tomado a vacina. Mas quem pega catapora mesmo tomado a vacina, que é raro, é totalmente diferente os sintomas de quem pegou a catapora sem estar vacinado. Quando a pessoa pega sem estar vacinado, as pústulas são mais espalhadas pelo corpo, a coceira é mais, a febre dura mais tempo, tá? Então, a vacina, o uso dela é preventivo ou profilático. Quando que o medicamento é usado para função diagnóstica? É quando ele é utilizado para exames de imagem, tomografia, ressonância magnética, que é o que a gente chama de contraste radiológico. Quem já fez algum exame de imagem que precisou tomar iodo? Nós temos 3 tipos de contraste: o iodo, o sulfato de bário e o gadolínio. O gadolínio é o contraste utilizado para ressonância magnética. O iodo e o contraste de bário a gente utiliza para outros tipos de exames de imagem, raio-x e exames do aparelho digestório, tá? Então, é um tipo de medicamento utilizado para localizar a área afetada. Por exemplo, o pulmão é o órgão afetado, vou utilizar o contraste, ele pinta o pulmão, digamos assim, aquele local que eu quero visualizar na radiografia, ele faz uma pintura, porque fica mais fácil. Porque quando você faz um raio-x preto e branco, tudo vai aparecer ali preto e branco. Quando você coloca o contraste, ele vai colorir os pontos que você mais quer observar, ou aquele nódulo, um tumor, alguma coisa que esteja ali naquele local. Quando é que o medicamento exerce a função terapêutica? Quando ele é utilizado de fato para o tratamento da doença, que no caso é a maioria, 90% dos medicamentos são usados com a finalidade terapêutica. É quando o medicamento tem potencial de cura de alguma doença. O exemplo que eu coloquei aqui foi os antibióticos, mas nós temos outros medicamentos que promovem a cura. Antibiótico, ele vai lá e mata de fato a bactéria causadora daquele tipo de infecção, tá bom? E o quarto objetivo da farmacologia é exercer a função paliativa, que é quando o medicamento ele não te cura, ele só diminui os sinais e sintomas. Por exemplo, que eu botei aqui antihipertensivo. Hipertensão tem cura? Não. Então, por que a pessoa toma um medicamento para pressão alta? Para fazer o controle. Para curar? Não. Diabetes também tem cura? Também não. A pessoa toma um remédio para quê? Para controlar o índice glicêmico, não é para curar. Então, que é quando, por exemplo, quando pacientes com câncer terminal, a gente fala que o paciente está só com cuidados paliativos. O que significa? É quando o paciente não tem mais chance de cura e ele está fazendo o tratamento só para diminuir as dores, só para diminuir o desconforto, mas não é mais para curar. Então, a gente fica aí com esses 4 objetivos da farmacologia, tá? Dos medicamentos. E aí a gente entra em alguns conceitos. O primeiro conceito que a gente tem aqui é o de droga. Droga é toda substância originada do reino animal ou vegetal que pode ser transformada em medicamento. Às vezes a droga utilizada, ela pode ser transformada em medicamento, como não pode ser, como pode ser utilizado para substâncias que causam certo tipo de dependência química. Alguns medicamentos causam dependência química, mas nesse caso aqui eu estou falando especificamente de drogas. Heroína, cocaína, por que chama de droga? Porque é uma substância originada do reino vegetal, que poderia ser transformada em medicamento. Como, por exemplo, professora, morfina. Morfina, ela deriva, é o mesmo princípio ativo utilizado nessas drogas psicoativas que as pessoas usuárias utilizam. Tá bom?
E medicamento, como a gente já falou, é qualquer substância que introduzida no organismo vai exercer os 4 objetivos que nós falamos: preventivo, diagnóstico, terapêutico ou paliativo, tá? E dose, o que é dose? É uma determinada quantidade de medicamento necessária que, quando introduzido no organismo, vai produzir o efeito terapêutico, ou seja, a dose ela é individual. O que é dose para mim não é dose para você. A dose é a quantidade certa da medicação em que vai produzir o efeito desejado em você ou em mim. Então, a dose da criança é ajustada de acordo com o seu peso, a dose de um adulto é ajustada de acordo com outras características e assim por diante, do idoso, do hipertenso, do diabético, da gestante. Então, a dose é aquela quantidade de medicamento necessária para produzir o seu efeito. Por exemplo, paracetamol gotas. Se eu tomar 10 gotas, é uma dose para mim? Não, porque 10 gotas não vai nem coçar. 10 gotas não vai exercer nenhum tipo de efeito terapêutico. Mas 10 gotas para uma criança é uma dose? É, porque para a criança 10 gotas já é o suficiente para produzir algum efeito. Então, basicamente, a diferença é essa. E aí nós temos forma farmacêutica. É a forma como se apresenta o medicamento. Se a gente pode achar o medicamento em forma de comprimido, medicamento em forma injetável, xarope, emulsão, elixir, entre outras apresentações, drágeas, tá? Cápsulas. Forma farmacêutica é como você encontra aquele medicamento no mercado. Por exemplo, o paracetamol. Você encontra paracetamol de todo jeito. Você encontra ele comprimido, cápsula, drágea, gotas, tá? E assim dipirona, do mesmo jeito, você encontra injetável, por via oral, de comprimido, de cápsula, de todo jeito. Então, é a forma farmacêutica. Já tem outros medicamentos que você não tem variações. Alguns xaropes só tem ele, aquele medicamento em forma de xarope, você não acha em forma de comprimido. Aí não tem esse tipo de variação. Fórmula farmacêutica vai ser a descrição do produto. Toda bula, aquela que vem na caixinha do medicamento, deixa eu ver se eu tenho algum medicamento, alguma bula aqui, pronto, achei. Bula, aquele material, ó, que vem no medicamento. Antigamente as bulas vinham enormes, bem pequenininhas, era impossível entender. Ninguém entendia nada. Agora elas estão mais específicas, a Anvisa regulamentou isso, então as bulas vêm assim, ó, com letras grandes e explicando certinho como o paciente vai fazer a utilização do medicamento. Então, um exemplo que eu coloquei aqui de fórmula farmacêutica é a descrição, é o que vem dentro de um produto, dentro de uma pomada, é o que vem dentro de um frasco do medicamento, o que vem aqui dentro. Eu preciso saber, o que vem dentro é a medicação. Não, não é só a medicação que está aqui no meio desse remédio. Vem mais coisas aqui, vem açúcar, vem corante, e é a obrigação do cliente, de quem vende a medicação, explicar e dizer, porque eu, como consumidora, quero saber o que eu estou tomando, quero saber se eu não tenho alergia a algum corante dentro desse medicamento. Então, o exemplo que tem aqui, nós temos sulfato de neomicina, quanto tem nessa pomada? 1 grama. A sulfadiazina, quanto tem nessa pomada? 3 gramas. A pectina, quanto é que tem aqui dentro? 0,65. Então, a fórmula farmacêutica é o que vem apresentando dentro do frasco. O que eu acho dentro do frasco desse medicamento? O que tem dentro dessa caixa? Exemplo aqui, ó, nós temos, ó, a apresentação dessa medicação aqui, ó, Unizinco. Aí nós temos, por exemplo, aqui, ó, as miligramas, vem um frasco com 30 ml ou um frasco de 100, acompanha o copo dosador. Eu tenho que saber o que tem dentro dessa prescrição, desse medicamento. Então, eles são obrigados a me dizer o quanto de cada coisa tem dentro desse frasco, tá? Algumas pessoas podem ter alergia, não tenho alergia ao sulfato de neomicina, mas é que eu tenho alergia à pectina, que é um tipo de material utilizado para, um tipo de espessante conservador tanto de alimentos como de medicação. Aí nós temos aqui, ó, princípio ativo, medicamento simples e medicamento composto. O que é isso? Princípio ativo é a substância que existe na composição do medicamento responsável pelo efeito terapêutico desse medicamento, tá? É o que a gente chama de fármaco. O princípio ativo, ele é a substância que está dentro do comprimido ou dentro do remédio líquido
que vai exercer o efeito terapêutico. Por exemplo, nós temos a Novalgina. Qual que é o princípio ativo da Novalgina? A dipirona. Você tem o Tilenol. Qual que é o princípio ativo do Tilenol? É o paracetamol. É a substância que de fato vai trabalhar na sua doença, naquilo que você quer melhorar no seu corpo, tá? E aqui, medicamento simples e composto, a diferença é: medicamento simples só vem um, e medicamento composto vem dois misturados no mesmo medicamento. O exemplo aqui de simples, por exemplo, xarope de vitamina C, só vem vitamina C. Mais um exemplo aqui de medicamento composto, eu coloquei aqui, por exemplo, o ácido acetil salicílico junto com a cafeína. São dois medicamentos em um só frasco, em uma só cartela, que é o que a gente chama de medicamento composto. Por exemplo, aqueles chazinhos ou aquele melhoral, aqueles remédios antigripais, coloridinhos, não vem só paracetamol, vem antialérgico, vem várias substâncias junto, então é um medicamento composto. Tem substâncias que podem ser misturadas, mas também tem substâncias que de maneira alguma podem ser misturadas, que aí elas podem ser antagonistas e uma tirar o efeito da outra, tá certo? E aí, o que é posologia? É a forma com que eu devo tomar esse medicamento, tá? Você pode pegar uma bula em casa e observar. Posologia é a dose de medicamento por dia ou período para obtenção do efeito desejado. Por exemplo, aqui nós temos a aspirina de 100 mg às 12 horas. É a forma de tomada. É o horário em que você vai fazer a utilização. É de 8 em 8 horas, é de 6 em 6 horas, é 2 vezes ao dia, de 12 em 12 e assim por diante. Se é de 8 em 8, você vai tomar 3 vezes por dia. Se é de 12 em 12, só 2 vezes, porque o dia só tem 24 horas, como todo mundo sabe, tá? Aí nós temos o medicamento de uso externo, são aqueles aplicáveis na superfície do corpo ou nas mucosas, são aqueles que a gente não introduz no corpo, são aqueles que ficam somente pelo lado de fora do nosso corpo, tá? São aplicados na superfície do corpo. Aí nós temos cremes, shampoos, géis, e vários outros tipos de pomadas, várias medicações que você utiliza do lado externo do corpo, e nós temos os medicamentos que é a maioria que a gente utiliza do lado interno. São aqueles destinados à administração no interior do organismo por via bucal, por via oral ou pelas cavidades naturais, né? Vagina, ânus, nariz, olho, de pingar no ouvido ou qualquer outro local, tá bom? No ouvido não, que agora é orelha externa, né? Orelha externa, orelha média e orelha interna. Mas orelha, no caso. Enfim, ouvido, a gente sempre está acostumado com o ouvido, mas pela anatomia mesmo é orelha externa, o nome correto, tá? Basicamente é isso. E aí nós temos a dose máxima e a dose letal. São duas coisas diferentes e toda medicação vem dizendo. Dose máxima é a dose maior capaz de produzir efeito terapêutico sem apresentar efeitos indesejáveis. É aquela parte da receita onde ela diz: podendo tomar tantas gotas por dia, não exceder tantas gotas por dia. Deixa eu ver se esse aqui tem algum exemplo. Pronto, não exceder mais que 400 miligramas por dia. É a dose máxima em que você pode tomar essa medicação sem ela lhe causar nenhum efeito colateral. Sem ela lhe causar, na verdade, nenhum efeito desejado. Mais do que isso, ela poderá lhe causar algum efeito indesejado. É a dose máxima do dia que você pode tomar. Por exemplo, tomar até 3 comprimidos no dia, não exceder 3 comprimidos. Dose letal é a quantidade de um medicamento capaz de produzir a morte de um indivíduo. Então, a dose letal, ela é bem individual, tá? Aquilo que pode ser uma dose letal para mim, pode ser que não seja para você. Tudo vai depender de cada organismo, tá? E tem medicamentos que a dose é bem baixa, já é letal, e tem alguns medicamentos que você toma litros e você não atinge a dose letal. Por exemplo, de um xarope. Muito difícil você morrer por ingestão de dose letal de um xarope. Toma vidros e vidros. Mas, por exemplo, um ansiolítico, medicamento para depressão, se você não tiver, que são medicamentos de tarja preta, se você não tiver cuidado, você termina que faz a utilização de uma dose letal, porque a dose letal de um medicamento para depressão, um medicamento que age no sistema nervoso central, é bem pequena, tá? E nós temos aqui efeitos colaterais, que é diferente de efeitos indesejados, tá? Efeito colateral é um efeito imprevisível que não está
relacionado à principal ação do medicamento, à principal ação do fármaco. Por exemplo, o captopril ele é um antihipertensivo, muito conhecido. Quem tem pressão já tomou captopril. Só que ele produz tosse. Com o tempo de uso, o idoso, principalmente, ele termina que começa a produzir tosse irritativa. É função do captopril promover tosse? Não. Então, isso é um efeito colateral. Tá bom? Então, o efeito colateral é o efeito imprevisível, não está relacionado à principal ação do fármaco. Já o efeito indesejado não é o que eu quero que aconteça, porém eu sei que pode acontecer. Por exemplo, alguns medicamentos injetáveis, por exemplo, antihistamínicos, antialérgicos, Fernegan, dexametasona, eles causam o quê? Coceira, principalmente na região íntima, na vagina, no ânus, dá uma coceira grande. Eu queria aquilo? Não, é indesejado, porém eu sei que vai acontecer, e se você sabe que vai acontecer, você tem que informar o paciente, porque ele começa a sentir isso, uma coceira, um formigamento, ele acha que vai estar morrendo, que a medicação está causando alergia, então você vai dizer, seu José, eu vou lhe aplicar uma medicação agora, mas o senhor vai sentir isso, isso e isso, mas é normal, tá? Sempre que tiver um efeito indesejado, você fala para o paciente para que ele fique tranquilo caso ele sinta. Porque pelo desconhecimento ele pode ficar desesperado, ele pode achar que vai morrer, que vai acontecer alguma coisa, e quando na verdade é normal da droga, a pessoa está sentindo aquilo, tá? Medicamento placebo, o que é isso? São substâncias ou preparações inativas, sem efeito nenhum, administradas para satisfazer a necessidade psicológica do paciente em tomar drogas. O que é isso? É quando a pessoa está viciada em medicamento e para matar aquele vício você dá um comprimido de farinha, dizendo que é a droga, e a pessoa de fato tem uma melhora. A pessoa de fato toma e fica tranquila, fica de boas com aquela medicação, sendo que às vezes você deu água. Você pinga umas gotinhas de água num copo, na água, toma fulano toma, nossa, melhorei. O que é isso? Medicamento placebo. Na verdade, a pessoa está com necessidade psicológica, não é necessidade física daquele medicamento. Acontece muito isso com medicamentos para dor, pacientes que são viciados. Às vezes ele chega com dor, quer tramal, quer alguma droga, uma morfina, você vai lá, diz que está preparando a medicação para ele, quando na verdade é só soro que você injeta na veia, só água destilada, e o paciente apresenta melhora. Nossa, estou bem melhor. Na verdade era só água. Então basicamente isso é só para satisfazer a necessidade psicológica da pessoa, tá? Medicamentos homeopáticos são preparados a partir de substâncias naturais provenientes do reino animal, vegetal e mineral, e não apenas por plantas, como muito acreditam. Então, a homeopatia é um ramo da medicina onde a pessoa se trata só com produtos extremamente naturais, tá? E medicamentos fitoterápicos são medicamentos obtidos a partir de plantas medicinais. Professora, mas a maioria dos medicamentos da prateleira da farmácia, da drogaria, eles são obtidos através de plantas medicinais. Eu sei, mas o fitoterápico ele é menos manipulado. É quando você encontra a substância praticamente de como você extrai a folha daquela substância. Então, o medicamento fitoterápico ele é extremamente menos manipulado do que aquele medicamento normal da prateleira da farmácia, comprimido ou qualquer outro medicamento, tá? E aí nós temos, pessoal, aqui nós vamos entrar nas diferenças de medicamento de referência, genérico e similar. Vamos quebrar essas dúvidas, vamos quebrar esse tabu existente em relação a esse tipo de medicação. Então vamos lá, eu vou ler para vocês e vou explicar. No medicamento de referência ou de marca, como muitos conhecem, os laboratórios farmacêuticos investiram anos em pesquisa para desenvolver o medicamento e por isso eles têm a exclusividade sobre a comercialização dessa droga durante um tempo, tá? Que é o que a gente chama de patente, ou seja, como que o medicamento ele é chamado de referência ou de marca? É porque a indústria,
Ela descobriu um medicamento novo, ela investiu anos em pesquisa, às vezes dura mais de 20 anos. Foi lá não sei aonde, na Amazônia, descobriu que aquela planta era bom para isso, era bom para câncer. Então ela investiu, contratou pessoas, bioquímicos, farmacêuticos, pessoas para fazer pesquisa, anos e anos, equipou o laboratório, gastou uma fortuna para produzir aquela nova droga no mercado, uma droga inovadora que vai sanar determinado tipo de doença. Então, se eles encontraram, descobriram essa fórmula, é chamado de medicamento de referência. Antes, eles tinham a patente. Eles podiam comercializar essa droga durante um período que poderia chegar até 20 anos. Só ele vende. A partir desse período, ele poderia vender a fórmula para outras indústrias fabricarem o medicamento genérico e o similar. Só que isso acabou por terra, tá? Após a expiração da patente, a liberação de produção do medicamento na forma genérica e similar. Por que acabou por terra? Porque começou a entrar um capitalismo muito cruel em relação a isso. Se só eu vendo esse produto, o que acontece? Eu posso cobrar o que eu quiser. Então, não tem mais ninguém vendendo esse produto para câncer, esse remédio. Então, eu vou explorar as pessoas que estão precisando, porque quando a gente fala de saúde, todo mundo quer paga a vida, faz de tudo para comprar um medicamento que seja bom para isso ou para aquilo. E a indústria farmacêutica sabe disso, que as pessoas pagam um absurdo se aquela droga for salvar o seu filho, a sua mãe, alguma pessoa que você ama. Então, o que estava acontecendo era que a indústria descobria, investia anos, gastava muito dinheiro, e eles vendiam, comercializavam esse medicamento por um valor absurdo. E na saúde isso não pode acontecer, porque tem gente de baixa renda que não tem condições, mas que precisa do medicamento. Então aqui no Brasil foi suspensa esse tipo de comercialização, de exploração do mercado, tá? Mas enfim, medicamento de referência é isso, ou de marca. É o laboratório que descobriu a fórmula e lançou um medicamento novo no mercado. Aí, aqui é o exemplo, Novalgina. Novalgina é marca. O que tem dentro da Novalgina? Qual o princípio ativo? Dipirona sódica, tá? Aqui já é um exemplo de genérico. Qual o genérico? Ele não tem marca. Isso aqui é o laboratório. Ele só vem com o nome dipirona. Ele não pode colocar um nome de marca. Por exemplo, peguei a Novalgina e eu vou comercializar. Eles me venderam a patente da Novalgina. Eu posso chamar de Novalgina a mesma marca? Não, eu tenho que dar outro nome. É que nem quem vende produtos falsificados da Nike. Vai poder utilizar o mesmo nome? Não. Vai utilizar outro. O produto é parecido ou igual, mas não pode utilizar o mesmo nome, porque já é demais, né? Medicamento genérico. Qual que é a diferença? O medicamento genérico é aquele que contém o mesmo princípio ativo do medicamento de referência. Tem a mesma dose e forma farmacêutica. O que é isso? Forma farmacêutica, se o medicamento de marca é comprimido, obrigatoriamente o genérico também é comprimido. Se o medicamento de marca é administrado pela via oral, o genérico também tem que ser via oral. Ele é idêntico, tem a mesma indicação para tratamento da mesma doença, é apresentado na mesma segurança, com a mesma data de validade, tudo igual. O medicamento genérico é uma cópia fiel do medicamento de referência. Eu descobri, eu vou vender minha fórmula pronta. E qual que é a diferença? O genérico obrigatoriamente tem que ser mais barato, pelo menos 30% mais barato que o medicamento de referência, o medicamento de marca. Por que tem que ser mais barato? Porque a fábrica do genérico não investiu anos em pesquisa. Ele comprou a fórmula pronta do laboratório de medicamento de marca. Então, se ele comprou a fórmula pronta, ele tem que vender mais barato porque ele não gastou com laboratório para pesquisar uma droga nova, ele não gastou com pessoal para pesquisar a droga nova. Então, eu vendi para ti a fórmula pronta, então tu vai começar a comercializar, porém tem que ser mais barato. Os dois são seguros? São, pessoal, não há nenhuma diferença em relação à segurança do medicamento de marca para o medicamento genérico. Tem gente que, mas só o de referência, só o de marca que funciona. Não é. São todos seguros, tá? Não tem esse mito, derrube por terra, que é mito falar que o genérico tem menos efeito do que o de marca. Não tem, é a mesma coisa, tá? Todos são seguros, até porque se não fosse a Anvisa, não aprovaria de maneira nenhuma, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né?
E aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Por que o genérico é mais barato? Ele é mais barato porque os fabricantes de genérico, ao produzirem medicamentos após determinado período de proteção da patente do original, não precisam investir em pesquisa e refazer os estudos. Ele já compra tudo pronto. Eles dão cobertura aos efeitos colaterais, que são custos inerentes às investigações. Eles não passam pelo mesmo perigo do de referência, porque se eu estou fabricando um medicamento novo e por acaso esse medicamento fizer mal às pessoas, mais mal do que bem, eu estou lascada, vão me processar até os tubos. Então, como o de referência já compra tudo pronto, ele já sabe que aquele medicamento não vai produzir efeito colateral, ele já sabe que não vai ser processado, porque alguém primeiro já fez isso. Então, se um laboratório de genérico vê dando errado, o laboratório de referência naquele remédio, ele vai dizer o quê? Eu não quero não, porque se eles dão errado, por que eu vou comprar a fórmula deles? Então, é mais barato por isso. Por lei, o genérico tem que ser mais barato. A gente às vezes percebe que algumas farmácias vendem um genérico com o mesmo valor do de referência. E isso é extremamente ilegal, merece denúncia. Assim, ó, podem vender medicamentos genéricos com a mesma qualidade do original. A obrigatoriedade é o quê? Que tenha escrito o nome medicamento genérico na caixa. Tem que ter o nome escrito genérico, tá? E não pode ter o nome da droga, não pode ter o nome do medicamento de marca, só pode ter o princípio ativo, tá bom? Por exemplo, eu tenho duas diferenças aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho, deixa eu ver. Aqui, ó, por exemplo, aquilo que eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho a Novalgina. A Novalgina, por que está escrito Novalgina? Porque eu comprei esse medicamento de referência. Eu comprei esse aqui, ele de marca. Se eu quisesse comprar o genérico, ele ia vir com o nome genérico e o nome só dipirona monohidratada. Ele não poderia vir com outra coisa. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui, ó. Exemplo aqui, ó. O que é o princípio ativo? Esse aqui, ó, Unizinco é o medicamento, é o nome do medicamento. E isso aqui é o princípio ativo. O que tem no Unizinco? Sulfato de zinco, heptahidratado. O que é isso? É só o princípio ativo, tá? Isso aqui é o nome do laboratório que produziu e as outras informações, tá? E assim por diante. E o medicamento similar, professora, como é que ele funciona? Ele é uma cópia do medicamento de referência também, porém ele tem algumas diferenças. Não é igual ao genérico, que é uma cópia fiel, igualzinho, igualzinho. Tem aqueles gêmeos univitelinos que são idênticos, é o medicamento genérico e o de referência. O similar são aqueles gêmeos que não são idênticos. São gêmeos, mas ninguém diz que é. O que pode mudar de um medicamento similar para um medicamento de referência? Dose ou indicação da administração pode mudar. O tamanho e a forma do produto, às vezes o medicamento de referência, geralmente ele é menorzinho, os comprimidos, e o similar ele é maior. Prazo de validade pode mudar, às vezes o medicamento de referência a validade é de 3 anos e o de similar a validade pode ser só de 2 anos. A embalagem muda também. O papelão utilizado para o medicamento de referência, ele é um papelão de melhor qualidade. Você observa que ele tem todas umas etiquetinhas, ele vem todo cheio de colinha boa, ele vem todo com uma dificuldade para você abrir, tem aqueles lacres. E o medicamento de similar, não. O papelão, se você observar, ele é aquele papelãozinho mais ruim. Mas a embalagem é o de menos, que você não vai consumir a embalagem, né? O que tem que ser importante é o produto. O rótulo também muda, pode mudar. Os recipientes e veículos, e deve sempre ser identificado por nome comercial ou de marca. E lembrando que, geralmente, o medicamento similar, o potinho dele é de plástico. Ó, sempre de plástico. O medicamento de referência, o original, geralmente ele vai ser de vidro. Geralmente não, sempre vai ser de vidro. Por que o similar faz de plástico? Porque plástico é mais barato do que vidro. Super mais barato. Por isso que o similar também tem que ser mais barato, porque ele economiza nos materiais para produzir. Professora, então o similar ele é seguro? Sim, ele é seguro para ser tomado, tá? Ele é bem seguro. Tem uns laboratórios aí meio duvidosos, eu não vou dizer que não tenha, mas em geral é melhor, tá bom?
Aqui, ó, exemplo desse medicamento. Tô cheio do medicamento aqui para mostrar para vocês. Esse aqui, ó, ele é original, ele é de marca. O vidrinho dele, ó, é de vidro. Por isso que ele é mais caro do que o similar. O similar seria mais barato, porque aqui, ó, já não ia ser de vidro, ia ser de plástico. A bula que viesse dentro já ia ser diferenciada. Às vezes a bula do medicamento similar vem escrito na própria caixa, para economizar papel. Mas é todo mundo seguro, tá? Os três são seguros. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, a gente sana essa dúvida, tá? Deixa eu ver se tem alguma... O que mais que a gente pode falar aqui? Aqui a gente tem a origem dos medicamentos, tá? O que é isso? Segundo a sua origem, os medicamentos podem ser de três tipos: naturais, nós temos os sintéticos e os semissintéticos. O que é isso? Medicamentos naturais são aqueles extraídos de órgãos ou glândulas de plantas ou peçonhas de animais, por exemplo, insulina. Ou seja, natural é aquilo que vem de planta ou diretamente de algum animal. Sintético é aquele que vem direto de laboratório. É produzido só em laboratório, não vem de nenhum animal ou planta. Eu consigo reproduzir aquela medicação no laboratório. E semissintético, ele é uma mistura de natural com de laboratório. Você pega a substância natural e manipula no laboratório, que é o que a gente chama de semissintético, é uma mistura dos dois, certo? Aqui a gente tem a ação dos medicamentos, só que vai ficar para a próxima aula, tá? Porque já está bem extensa essa primeira. Próxima aula nós vamos falar sobre a ação dos medicamentos e as formas de apresentação das medicações, tá? Como é que esses medicamentos se apresentam, como é que a gente vai encontrar esses medicamentos disponíveis no mercado. Então, pessoal, no mais é isso, a nossa aula de hoje. Deixa eu aumentar aqui, tá bom? Eu sei da dificuldade da online, não é igual à aula presencial. Todos nós, professores, preferíamos a aula presencial. Não tem pareia, digamos assim, não tem comparação da aula presencial com a online, mas a gente tem que se virar com o que tem, infelizmente, pela situação que está o nosso país, a gente ainda não pode voltar, tá? Peço desculpa por estar um tanto quanto abatida, mas a tia está com Covid também, tá? Então, eu sei da dificuldade de vocês, já até tiveram problemas com outras aulas de cancelamento, mas eu não quis deixar ninguém na mão, tá? Mas estamos aí. Boa quarentena a todos, fiquem em casa se puder. Tchau, tchau.